Paulo descreve a palavra mansidão como um fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne. A palavra mansidão no contexto, fruto do Espírito mencionado em Gálatas 5, no verso 22, provém do termo grego praus, que também pode ser traduzido como humildade ou gentileza. Esse termo deriva de praus, que significa brando, meigo ou submisso. Diferente de uma fraqueza passiva, a mansidão bíblica refere-se a uma força sob controle, um estado de espírito que não busca vingança ou retaliação, mas responde com paciência e amor. No livro de Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo apresenta a palavra mansidão como parte do fruto do Espírito, verso 22, em contraste com as obras da carne, descrito em Gálatas 5, versos 19 a 21, que incluem inimizades, porfias, iras e dissensões. Isso sugere que a mansidão é o oposto da agressividade, do orgulho e do espírito de divisão que caracterizam a natureza humana caída. A mansidão não é uma fraqueza, mas sim uma qualidade que se opõe à arrogância e à violência. Jesus descreve os mansos como uma boa aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5, ressaltando que o reino de Deus não pertence aos soberbos, mas aos que confiam humildemente em Deus. Pregadores ao longo da história enfatizaram a mansidão sendo essencial à vida cristã. Agostinho de Hipona, 354-430 d.C., ensinava que a verdadeira mansidão vinha de um coração transformado pela graça, pois o homem, por si só, é inclinado ao orgulho e à ira. John Wesley, de 1703 a 1791, ressaltava a mansidão como marca do cristão regenerado e enfatizava que um discípulo de Cristo deveria responder ao ódio com amor, exemplificando isso em seu próprio ministério missionário. Charles Spurgeon, de 1834 a 1892, pregava sobre a mansidão como a disposição do coração moldado pelo Espírito Santo, contrastando-a com a dureza do coração humano sem Cristo. Martin Lloyd Jones, de 1899 a 1981, em suas exposições sobre o Sermão do Monte, enfatizava que a mansidão era o resultado do verdadeiro arrependimento e da dependência de Deus. A. W. Tozer, de 1897 a 1963, ressaltava que a mansidão é a disposição de abrir mão do próprio direito pelo bem de Cristo. Billy Graham, de 1918 a 2018, falava frequentemente sobre mansidão como uma atitude de dependência total de Deus e confiança na cruz. No Novo Testamento, a mansidão está fortemente ligada à cruz de Cristo. O próprio Jesus é descrito como manso e humilde de coração. Mateus 11, verso 29. A morte de Cristo na cruz é o maior exemplo de mansidão e submissão à vontade do Pai. A mansidão, portanto, é essencial no evangelismo e discipulado, permitindo que o pecador veja a graça de Cristo refletida na vida do cristão. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. 2 Timóteo 2, 24 e 25. A cruz é o ápice da mansidão de Cristo, pois ele não revidou insultos nem usou sua autoridade divina para evitar o sofrimento, como diz o apóstolo Paulo em 1 Pedro 2, verso 23 e 24. A morte de Cristo na cruz é o maior exemplo de mansidão e submissão à vontade do Pai. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, presente, em verdade, sou humilde entre vós, mas ausente, ousado para convosco. 2 Coríntios 10, verso 1. A mansidão abriu caminho para que pecadores fossem aceitos, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2, 13 e 14. Por meio da cruz, Cristo demonstrou a suprema mansidão, oferecendo inclusão ao pecador e reconciliação com Deus.
e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. João 12, verso 32 e 33.